pessoal! No vídeo de hoje vamos conhecer um pouco as influências culturais e linguísticas indígenas na formação do português brasileiro. Para isso, precisamos mergulhar um pouco na história da colonização no Brasil e de seus reflexos nas línguas faladas por aqui. Anteriormente à colonização, o Brasil era habitado por diferentes tribos indígenas, cada qual com sua língua, costumes, especiarias e tecnologias. Ignorando todos os grupos étnicos e linguísticos que no Brasil habitavam, os portugueses iniciaram seu processo de dominação e exploração a partir de 1532. Para isso, lançou mão de três armas poderosas para a aculturação e dizimação indígena: a biológica, através da transmissão de doenças; a armamentária, através do assassinato em massa com armas de fogo; e a religiosa, que foi a imposição de valores e ideias do colonizador. Nesse contexto de aculturação, notamos as influências linguísticas de ambas as culturas que passaram a se misturar. Durante a colonização, o português foi a língua usada na administração portuguesa da colônia e nos contatos com a metrópole. Porém, no cotidiano do longo período colonial, o português de raiz europeia conviveu com os falares nativos, gerando um contexto linguístico bilíngue. Nesse bilinguismo, temos, de um lado, a variedade do português com interferência indígena e, do outro, a variedade mais próxima à língua do colonizador. Sendo assim, devido ao contato frequente entre o português e as línguas nativas, ocorreu uma fragmentação linguística, em que se mesclavam as diferentes línguas. Em busca de forçar a população indígena a adotar uma língua entre as faladas ou uma artificial, que seria a mistura entre o português e as línguas nativas, os portugueses instituem a adoção das línguas gerais. A criação dessas línguas gerais era facilitada por uma relativa uniformidade das línguas nativas da costa, pertencentes ao tronco tupi, a exemplo do nhengatu. Dessa forma, em 1595, o padre José de Anchieta gramaticalizou a língua geral e batizou a gramática de a arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil. A gramatização da língua geral tentava facilitar a comunicação entre os missionários jesuítas e os indígenas, a fim de submeter os nativos ao catolicismo e ao domínio lusitano. No entanto, essa homogeneização linguística realizada pelos jesuítas, por meio da gramatização da língua geral, empobrecia a diversidade étnica e linguística dos povos indígenas. Para ampliar o sistema de dominação e hegemonia europeia, os portugueses precisavam tornar sua língua como a oficial entre os colonos. Com isso, passaram a reprimir os falantes de origem tupi e invisibilizar a influência indígena na língua do povo que se formava no Brasil colônia. Para isso, Marquês de Pombal expulsou os jesuítas em 1757 e determinou o uso obrigatório da língua portuguesa no Brasil, o que contribuiu para sucumbir ainda mais à língua e à cultura de origem tupi entre os falantes nativos. O ano é 1759. No dia 3 de setembro, uma lei determina a expulsão dos jesuítas de Portugal e de seus domínios. Dom José I está no trono português, mas quem comanda o país é o primeiro-ministro do rei, o famoso Marquês de Pombal. É ele quem decide que os jesuítas, de agora em diante, não participam mais da vida da metrópole e de suas colônias. Apesar de toda essa censura linguística e cultural, o povo indígena deixou marcas significativas na sociedade brasileira, contribuindo efetivamente na formação do português falado no Brasil, fato que diferencia o português brasileiro da variedade europeia. As influências indígenas estão por toda parte. Na culinária brasileira, por exemplo, herdou-se o milho no preparo do cuscuz, da pamonha, a macaxeira no preparo da tapioca, além do preparo de peixes e várias outras comidas. Além disso, sabe o hábito de banhos diários e aquele cochilo na rede são hábitos que herdamos dos povos indígenas. Andar descalço e utilizar plantas medicinais também são costumes dos povos indígenas. As contribuições indígenas não param por aí. Destacamos aqui a influência indígena na formação do léxico brasileiro em palavras como cipó, pereba, guri, pipoca, capim-santo, sabiá, jacaré e outras mais. Se fôssemos listar
todas as palavras de contribuição indígena, horas e horas seriam necessárias. Além disso, muitos nomes de cidades brasileiras também foram influenciados por línguas indígenas, tais como Pernambuco e Paraíba. Também tem influências indígenas expressões populares como estar na pindaíba e ficar jururu. Quem é que nunca ouviu essas expressões? Tudo isso é uma pequena amostra das inúmeras contribuições dos povos indígenas em nossa sociedade. Infelizmente, todas essas contribuições e influências indígenas não têm seu devido reconhecimento, já que muitas das heranças culturais e linguísticas desses povos foram apagadas ou perdidas no decorrer da história. Assim, apesar de todas as contribuições na formação do português brasileiro durante o século XX, o inventário de línguas indígenas efetivamente faladas reduziu-se drasticamente ao longo do século, de 350 para aproximadamente 180 línguas. Esta redução é um reflexo de alguns fatores, como escravização, doenças, redução dos territórios de caça, de coleta e de plantio, e a adoção forçada da cultura dos colonizadores. Apesar da Constituição de 1998 garantir a preservação da cultura e das línguas indígenas, ainda percebemos que, na prática, esses direitos nem sempre são assegurados, o que contribui para o descaso e a desvalorização desses povos. Diante desse contexto, é importante destacar como toda a sociedade brasileira tem responsabilidade nessa luta pela manutenção das culturas e das línguas indígenas, as quais foram e são fundamentais para a formação do Brasil e do nosso português brasileiro. Para isso, além de uma lei que reafirma os direitos dos povos indígenas, enfatizamos a necessidade de debates em torno dos seguintes questionamentos: como incluir os indígenas na sociedade sem privá-los de sua cultura? Que tipo de materiais didáticos desenvolver? Como lidar com línguas que ainda não são suficientemente bem descritas ou não possuem escrita? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Não esqueçam de curtir e compartilhar com seus alunos, colegas e amigos, para que possam refletir e discutir juntos sobre esse assunto tão importante. Até mais!